A luz começou a aparecer e foi quando eu comecei a entender. Isso é a morte. Isso é a minha morte. Meu nome é Jessie, e eu tive uma experiência de quase morte. Se alguém me dissesse 10 anos atrás que eu teria uma experiência de quase morte, eu não acreditaria. Eu não acreditava nessas coisas, eu não acreditava mais em Deus. Eu comecei a ficar doente, fui em vários médicos e especialistas e ninguém conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Um dia, depois de 9 meses de testes e procedimentos, eles decidiram remover o meu útero, para ter uma ideia melhor do que estava acontecendo dentro de mim. Eles não encontraram nada de errado, mesmo fazendo uma biópsia, estava tudo bem. Depois de 2 noites no hospital, eu estava liberada para ir para casa. Umas 8 horas depois que voltei para casa, eu senti uma dor extrema na minha barriga. Eu senti como se alguém tivesse arrancado tudo de dentro de mim e jogado em um liquidificador na velocidade baixa e jogado gasolina e fogo e despejado tudo de volta para dentro de mim. Meu marido correu comigo para a emergência e eu fui internada com febre e a pressão arterial muito baixa. Eles fizeram uns exames e disseram que eu tinha uma hemorragia interna. Eu tive que fazer uma cirurgia, recebi antibióticos e transfusão de sangue. Isso era entre 3 e 4 da manhã. Quando eu vi que eu não poderia escapar da dor, eu estava olhando para a parede, e foi como se meus olhos se abrissem e abrissem novamente. E quando abriu mais uma vez, eu vi uma névoa dentro de um quarto branco infinito. Era puro espaço. A primeira coisa que eu percebi era que eu poderia ficar de pé. Isso era uma coisa que eu não conseguia fazer desde que fiz a cirurgia. Eu estava deslumbrada de como eu me sentia perfeita. Eu não sentia dor. Eu estava na versão perfeita de mim mesma. Aquele momento realmente marcou a minha vida. Distante de mim, eu vi alguém me esperando. Assim que eu percebi, imediatamente reconheci meu melhor amigo chamado Anthony, que morreu uns 2 anos antes. Eu estava tão feliz em vê-lo. Eu queria correr para ele, eu queria abraçá-lo. Eu queria contar para ele como todo mundo sentiu a sua falta. Então eu percebi que aquele encontro era sobre mim, e que aquele momento não era só alegria, tinha alguma coisa muito séria acontecendo. Atrás de Anthony, na minha direita, uma luz começou a aparecer, e isso foi quando eu entendi que aquilo era a minha morte, e Anthony estava lá para me levar para casa. A luz começou a brilhar e cresceu. Não tem como descrever, era a coisa mais profunda, o amor era incondicional, e a luz era tudo que foi e tudo que será. Instantaneamente eu estava conectada a todo o universo. Me foi mostrada uma coisa chamada vida. Me mostraram o impacto da minha vida no mundo ao meu redor. Isso não era um julgamento, era mais subjetivo, sabe? A energia que você colocou no mundo durante sua vida, e tinha um eu te amo. Eu sou parte de você. Me mostraram como a minha morte iria impactar minha família. Então me mostraram minhas 2 filhas que estavam com 5 e 2 anos de idade. Me mostraram como o luto seria. Me mostraram o impacto que minha morte teria na vida delas. Elas sentiriam a minha falta, mas que elas ficariam bem e suas vidas seguiriam. Me mostraram que a pessoa que minha morte realmente afetaria era o meu marido. Eu senti o luto dele como se fosse meu. Aquela dor era realmente intensa. Eu queria descer para perto do meu marido, eu gostaria de vê-lo dormindo no sofá e gostaria de dizer para ele que tudo ficaria bem. Meu amigo Anthony apertou meus ombros carinhosamente e sorriu para mim. Então eu tive a resposta para a pergunta que eu não fiz. Então Anthony e a luz começaram a ir por aqui e eu comecei a cair de costas dentro do meu corpo. Voltar para o meu corpo doeu. Sair do meu corpo não doeu. Voltar foi como pular em uma piscina gelada depois de sair de uma sauna. E difícil dizer se eu tive uma cura milagrosa, mas de repente eu comecei a expulsar todo o sangue que estava pressionando meu abdômen. Eu expeli uns 2 litros de sangue e 800 coágulos do tamanho de um pulso. Isso assustou todas as enfermeiras, assustou a minha família. Ficaram todos muito assustados de como é possível tanto sangue sair de uma pessoa. A minha vitalidade estava melhorando. Os doutores não entendiam qual era a minha doença e meus sintomas.
Não sabia exatamente de onde vinha o meu sangramento interno, e não sabiam dizer como eu comecei a me curar depois disso tudo. Então, na minha consulta, eu falei para o meu cirurgião que eu vi luzes quando eu estava no hospital. Eu estava com muito receio de falar, então ele disse que já ouviu dizer que isso acontece com algumas pessoas, mas nunca tive um paciente para me contar isso. Então eu perguntei se eu estive muito perto da morte, e ele respondeu: Jesse, por um tempo você esteve muito perto. Quando eu comecei a voltar para a realidade, eu senti esse amor intenso por todas as pessoas. Não que eu fosse exatamente uma pessoa negativa antes disso, mas esse novo sentimento era de me importar com todo mundo que eu via. Eu não tinha medo de morrer, não que eu realmente me assustasse com a morte antes, mas eu poderia morrer agora e ficaria perfeitamente bem com isso.